Olá, tudo bem? Vamos fazer uma viagem? É uma viagem propícia para o momento. Beco da Cultura, o que representa? Como e por quê? Talvez vocês não saibam, temos duas vertentes. A primeira nos anos 80, início de tudo, mas tudo mesmo. E aos poucos, gradativamente, o povo foi chegando, as pessoas foram se aclimatando, a imprensa também, e por que não dizer, você, que foi lá e viu e gostou. A história, Petrolina histórica. Dizem que Petrolina é a terra dos impossíveis. Eu digo que ela é a terra da possibilidade. Vamos junto? Estou a caminhar. O beco não é um qualquer com viela, sem saída. Não é um qualquer quem tem história. Este não é um acontecimento qualquer. É uma reverência num gesto de sensibilidade que, não chegando à rima para fazer do beco poema, vai tentar proseá-lo da forma que Deus quiser. O beco de tantas saídas, que nos quatro cantos do beco sobra de tantas saudades, passos de transeuntes desta terra doutrora, certeza fantástica desta Petrolina teimosa em não deixar que se esvaiam lembranças vivas, posto que imortalizadas nas memórias que se levantam para cantá-las em louvação, o beco da agora. Beco de muitas serventias, ligava a Petrolina da Rua do Grude, ruas de baixo, as que levavam pessoas a primeiro pisar em seixos molhados, rolados das areias são-franciscanas. Então, livre, sem pudor, o rio deitava e rolava, e a sua ira, quando queria e entendia. Beco, ponto de encontro, espera contrita a passagem das procissões, o orgulho do garbo de memoráveis desfiles cívicos alegóricos, mostrando na cadência das fanfarras estudantis a beleza inteira da cidade. Beco, sobra de lembranças, resto de herança de uma cidade austera, avançando no tempo, precocidade na teimosia do querer ser, e foi, é, para sempre será, enquanto souber gerar e gerir emoções, imortalizando saudades no peito dos poetas, cantores, escritores do beco. O beco que se faz cultura, canta hosanas aos que creem na sua sensibilidade. Augustos, Geraldos, Heraldos, Deas, nas horas do Deus Amém, a este beco também. Simão de Amorim Durando. Aqui é o beco da cultura. A luz, o alvissareiro, o beco que trouxe tanta gente para fazer a cultura acontecer. Petrolina, Juazeiro, vizinhança, Grande Vale. O beco reuniu todos vocês. Que legal, essa homenagem vale a pena conferir. É tanto que eu não vou perder, porque algo apareceu, a marca inconfundível, a lembrança, o ser. O beco é da cultura. Eu digo, salve 13 de maio, salve Beco dos Poetas, salve o beco da cultura. Para mim, falar do Beco da Cultura é uma satisfação enorme, porque foi um dos legados do vice-prefeito na época, Simão Durando, na gestão do então prefeito Augusto Coelho, lá na década de 80. Né? Ali era o Beco 13 de Maio, e que numa visão e ideologia dele, ele que sempre procurou incentivar a cultura da nossa cidade, como prefeito, ele foi um dos grandes incentivadores da cultura de Petrolina, quando criou o primeiro coral de Petrolina, quando, com uma das marcas fortes dele, no final da sua gestão, ele construiu a Concha Acústica de Petrolina, que era
é esse anfiteatro, local de grandes manifestações culturais da nossa cidade, mas o Beco da Cultura, foi uma ideia dele também, como vice-prefeito, lá na gestão de Augusto Coelho, de ter um espaço das manifestações culturais de Petrolina. Então transformaram o Beco 13 de Maio em Beco da Cultura. Ali fizeram painéis nas paredes, com a capa do livro de autores aqui da região, né? O intuito maior era incentivar os artistas da região, como ele sempre incentivou as manifestações culturais, como o folclore de Petrolina. Petrolina sempre saiu na vanguarda, né? Petrolina desde cedo, desde os seus primórdios, Petrolina teve teatro, teve jornal, né? Teve as manifestações das tardes culturais do Colégio Maria Auxiliadora. Eu acho que um ponto-chave da cultura de Petrolina foi a chegada do Colégio Auxiliadora e do Colégio Dom Bosco, que incentivou muito a cultura também da nossa cidade. E tiveram também prefeitos que foram incentivadores da cultura. E aqui eu também friso Cardoso de Sá, um ex-prefeito grande incentivador da cultura de Petrolina, quando ele começou a construir o primeiro teatro de Petrolina, que era o Teatro Independência, e depois se transformou no Teatro Cine Petrolina. O Beco da Cultura está dentro desse contexto cultural. Nesse meio aí, a gente não pode esquecer também do Guterima. O Guterima que esteve sempre à frente de Zé Geraldo, com toda a sua turma. E aqui a gente frisa a questão da crucificação, né? E Zé Geraldo foi sempre um grande incentivador. Ali naquele Beco da Cultura ele participou de quantas manifestações, de quantos sarais que aconteceram ali, né? E eu me lembro de uma oportunidade, quem também esteve em Petrolina para assinar e autografar um livro lá no Beco da Cultura, foi o governador na época, Gustavo Krause. Todas as sextas-feiras o happy hour era feito lá no Beco, com poesias, recitais de poesias, com músicas, com barzinho e tal. E aí eu me lembro que quem veio para a inauguração foi o governador da época, que estava interino, Gustavo Krause. E todo mundo sabe que Gustavo Krause é um grande poeta. E lá ele disse a frase: nem toda academia é um bar, mas com certeza todo bar é uma academia. Aí eu me lembro de figuras notáveis que andava sempre pelo Beco, né? Rita Zenice Amorim, Eutímia, o próprio Zé Raulino, Dona Elza Queiroz. Lembro de Flávio Cabral, de Chico Tim, da turma do Sambebe, os remanescentes da Grupe. Então, o Beco foi um beco de muitas emoções. Ao beco, bebo, quando ao cântaro canto. Se bebo o beco, canto o cântaro. Se canto o beco, bebo o cântaro. Pela manhã, lá nos mananciais do beco, do cântaro e do canto, tenho uma ressaca arretada de poesia. Estes são os versos de um poema que abre um texto que mandei, eu morava em Recife na época, que enviei para o jornal O Farol, foi publicado no jornal Farol, saudando a chegada do Beco do Poeta. O Beco, um espaço que veio compor um momento extremamente criativo da vida literária e artística de Petrolina. O Beco, ele surgiu em meio a festivais de música, em meio a toda uma movimentação de poetas, de recitais no meio da rua, e cresceu, floresceu e revelou nomes fortíssimos da nossa literatura. Quem não recorda os recitais que fazíamos no Beco, eu, Lênio Ferraz, Manuca Almeida, deu uma revolucionada naquela época no Beco, juntamente com Miró, voltado a acontecer enquanto espaço vivo de cultura, através do amigo José Geraldo, do Guterima. José Geraldo só
E com a força dos poetas, dos amigos, dos músicos, do pessoal que tocava violão na noite, recuperou, reabriu, retomou as origens do Beco do Poeta, fazendo lá acontecimentos marcantes e inesquecíveis. Mesmo à distância, eu escrevi falando do beco, do cântaro, do canto, e que tem uma ressaca arretada de poesia. Eu acho que estava imaginando a força desse espaço e a beleza, o carinho que tínhamos todos ao chegar ao Beco. Assim, era realmente um encontro de poetas, onde a poesia acontecia juntamente com a música. Mas o Beco não caiu do céu, como muita coisa dessa vida. O Beco nasceu de uma reivindicação justa, justíssima, dos artistas de Petrolina e região. Os artistas fizeram grandes encontros, grandes momentos no Beco do Poeta, também conhecido como Beco da Cultura. Aí a gente lembra acontecimentos como a participação de Patativa do Assaré, participação de Geraldo Maia, esse músico fabuloso do Recife, e de tantos outros nomes que até hoje não saem da nossa memória. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Pô, essa frase diz tudo o que representou e representa ainda na minha vida, nem só a minha vida em si, como também a minha sequência harmônica na poesia, na melodia, no meu violão, no meu canto. Quando surgiu o Beco foi um por acaso. Talvez até meu irmão não tivesse essa ambição tão grande do que foi, do que representou aquele momento inicial desse encontro. E hoje pode ter uma certeza, ninguém lembra o nome real do Beco 13 de Maio. Hoje só se fala, vai passar por onde? No Beco da Cultura. Às 6 horas em ponto, já se encontrava pessoas esperando. Na segunda-feira, terça, quarta, já se falava no horário do Beco da Cultura às 6 horas. Então, para Petrolina e região, marcou toda essa geração. Aí repetimos nos anos 90. Que legal, né? Foi bom também? Vai ser melhor. Calma. Eu estou falando do Beco da Cultura. Lá era o palco. Lá era o centro. Aliás, não vamos usar lá. Eu estou dizendo que, nesse momento, o Beco é o Beco. Que ninguém tira a versatilidade do Beco 13 de Maio, do Beco dos Poetas, fulminando com Beco da Cultura. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço e eu não quero nunca mais seu endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim. Pois essa música eu cantava no Beco da Cultura. E aqui eu estou trazendo hoje um pouco dessa memória do Beco da Cultura, do que é o Beco da Cultura e alguns pontos importantes do Beco da Cultura para mim, para a minha formação musical poética, para Petrolina, para o impacto cultural, para Petrolina e para Juazeiro, que ao mesmo tempo do Beco da Cultura, outras praças foram se ocupando também. E isso virou um acontecimento, né, semanal, inclusive um jornalzinho era publicado com poesia toda semana, mimeografado. Tinha um processo muito intenso. Então, falar do Beco da Cultura, para mim é trazer em minha cabeça minhas primeiras experiências com palco. Eu tinha 14 anos, 15, quando comecei a subir no palco do Beco da Cultura. Eu tenho a impressão que o Beco da Cultura, ali, quem não pegou a época ali em Petrolina, entre as Casas Queiroz e a Iglu.
era o Beco da Cultura, que depois as paredes todas foram pintadas com livros de autores da região, de poetas da região. O Beco da Cultura era um local onde a poesia andava. Ela circulava nas mesas, assim, de forma muito presente. Ali eu tive a oportunidade de dialogar e conversar e conhecer o poeta Manuca Almeida, o poeta Miró, o poeta Júnior Leite, né? Assim, foi o meu primeiro contato com a poesia, com a arte de uma forma mais aberta, porque eu tive contato com a poesia em casa desde pequeno, mas assim, com palco, com a rua, porque o Beco era uma rua. Então isso era pra gente. Eu comecei com essa música de Vital, porque essa música era uma das músicas que eu tocava naquela época, estava no repertório toda vez que eu subia no Beco. Então quando Zé Geraldo dizia, mas vai estar o Beco, então eu sempre fazia a abertura. Então isso era eu, o Marconi, o Mariano e a série de gente daquela época que foi a partir do Beco entendendo esse processo. O Beco era uma formação política também. Eu acho que ali no Beco da Cultura a gente, além de se divertir, de beber poesia, de degustar música, de tomar nossas primeiras cachaçadas, interagir com a noite. O Beco era também um espaço de discussão política, de formação de plateia, sim, mas de formação política. E a partir dali, do Beco, outros espaços foram se formando, assim como outros grupos também foram se formando. Outras histórias foram acontecendo a partir, pessoas que começaram a declamar poesia no Beco da Cultura e a partir dali partiram para o teatro ou para a música. Eu não posso dizer que foi o Beco que me direcionou para onde eu estou hoje, porque naquela época eu não podia dizer há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, que eu estaria hoje aqui em Salvador fazendo música, fazendo poesia, escrevendo, por conta do Beco. Não tem como eu dizer isso. Mas uma coisa é certa, o Beco foi o start, foi a mola propulsora que despertou, assim, a partir dali do Beco eu fui estudar em Juazeiro, eu já tinha essa referência do Beco da Cultura, então já subia nos palcos em Juazeiro, nas praças, quando eu vinha da agrotécnica, porque eu já tinha essa confiança do Beco da Cultura. Uma coisa foi sempre levando a outra e foi sempre trazendo a responsabilidade, inclusive, de saber o que cantar, de saber o que dizer. Então, o público que frequentava o Beco da Cultura era um público muito, muito pensante, muito presente e muito atuante em vários sentidos de Petrolina. Assim, a nata da cultura de Petrolina participava do Beco da Cultura de alguma forma. E vejam que o que isso agregava de valores, porque chegou um tempo do Beco que algumas papelarias, algumas empresas queriam participar. Ali criou-se um coração cultural de Petrolina por um determinado tempo. O Beco da Cultura foi o pulsar, né, poético e musical. Quando a gente tinha ali no palco Maciel, que às vezes ia por lá, Heraldo, que tocava lá, JR, né, e tantos outros nomes que fizeram parte, Marinês, que cantava no Guterima e fazia parte também, e outros nomes, tantos que por ali passaram, a banda Geração Novo Mundo e tantos artistas. A gente agradece. Acho que Petrolina tem um compromisso, inclusive, eu acho, que isso possa ser um documentário que possa trazer ou despertar a possibilidade de que Petrolina venha a ter outros espaços, né, que não sejam privados, que não sejam fechados, que sejam abertos e que seja uma política pública. Eu acho que era isso que precisava. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação. Sonhei com um bando de números invadindo o meu sertão. Foi tanta coincidência que eu fiz essa canção. Beco da Cultura. Beco da Cultura, foi assim que tudo começou.
Pelo menos para mim. Então, eu conheci um amigo conheci irmão, meu amigo Mariano Carvalho, né, que convidou a minha própria pessoa para ir ao Beco da Cultura, onde teria poetas, cantadores, roqueiros. Era um movimento alternativo que você podia expor a sua arte, seus pensamentos no microfone. Então, aceitei um convite e fui. Chegando lá, tinha um microfone aberto, um violão, para quem quisesse tocar, e uma fila de gente para tocar, para falar, para declamar. Então, eu fui lá, na cara mais lisa do mundo, nunca tinha cantado no microfone, nunca tinha tocado ao vivo para ninguém. Então, chegando lá, já um pouco embriagado, que na época era uma coisa comum, tocar embriagado. E aí eu fui, peguei o violão, comecei a tocar algumas músicas de Raul, inclusive essa que eu acabei de tocar um trecho. Que essa música é chamada Os Números de Raul, uma música não tão conhecida. E o povo começou a perguntar quem era aquele cara que estava tocando aquela música de Raul diferente. Então, José Geraldo, que é o líder do Beco da Cultura, do movimento, sempre foi, perguntou a Mariano, quem é esse cara? A Mariano disse, rapaz, esse cara é Tico Seixas. E foi aí que surgiu o nome Tico Seixas. Por tocar tanto Raul, que eu me identifico muito, fui para o Beco da Cultura. Foi um espaço que deu oportunidade a mim, a Mariano. Inclusive também, nesse tempo, andava lá Flávio Leandro. Quando começou a carreira, também teve a oportunidade do espaço com seus discos para apresentar no Beco da Cultura e também teve a oportunidade de cantar no Beco da Cultura. Então, da minha geração, eu não conheço quase ninguém que hoje é músico que não passou pelo Beco da Cultura. Movimento lindo, que a gente tem uma saudade danada. Zé Geraldo sempre enfrentou isso com muita personalidade, com muita autoridade, vamos dizer assim. Ele gosta do movimento. Gostava não, ele gosta, porque ele ainda está aqui. Então, o sonho, assim, uma coisa que eu tenho muita vontade era de a gente fazer uma releitura do Beco da Cultura. Nem que fosse um dia ou 2 dias, não sei. Seria uma coisa muito interessante rever os amigos. Uma honra imensa estar participando desse registro histórico, né? Sobre o nosso queridíssimo Beco da Cultura. Né? Eu conheci o Beco pela literatura, né? Já pelo contato mais efetivo com a literatura, frequentando o Sebo Rebuliço, não é? Que o Sebo, coincidentemente, ficava no Beco, não é? E frequentado por artistas e tal, e soube que à noite rolava, né? Então, despertou-me assim a curiosidade e tal, e passei a frequentar o Beco, né? Descendo do subúrbio, junto com outros suburbanos, para nos juntarmos ali naquele caldo cultural, não é? Maravilhoso. O Beco representa para mim um pontapé inicial, assim, numa possibilidade real de crescimento artístico, de enobrecimento. Não de sucesso, mas de entendimento da arte. Éramos muito amadores, mas nos juntamos com artistas, músicos, poetas, já detentores de uma bagagem, né, maior. E Zé Geraldo deu essa oportunidade a muita gente. E foi valioso demais para todos. O Beco proporcionou, assim, a realização, né, do entendimento artístico a partir da visualização e do convívio com artistas já com trabalho consolidado, né? Eu lembro, assim, a surpresa, o encantamento quando vi Manuca recitando, né? Poetas como Carlos Laerte, não é? que já vinham de uma trajetória já consolidada, né? Já com livros, com livros de poesia, e nos fez acreditar, né, na possibilidade de trilhar pelo caminho da arte também, tendo aqueles artistas como exemplo, como norte, não é? E eu, sendo de outra cidade, de Salgueiro, né, uma cidade menor, culturalmente limitada, né,
passei a me sentir um petrolinense dentro do universo artístico. Cara, o Beco da Cultura, velho, foi um lugar que parou o tempo aqui na cidade, né? Na verdade, foi um momento em que não só a minha geração, como as gerações anteriores, né, tiveram uma oportunidade, um lugar, né? Era um lugar onde você poderia simplesmente vivenciar as experiências mais experimentais, né, que havia naquele momento, né? Aliás, em vários momentos, né? Eu vou falar da minha geração, embora eu saiba que lá para trás tiveram nomes que fizeram história ali, como Marta Luz, Lênio Ferraz, o próprio Vigílio Siqueira e tantos outros que tiveram a oportunidade de declamar e de fazer a sua inquietude artística transbordar e aparecer naquele espaço lá. Ali havia uma espécie de aquecedor cultural, né? Que a gente se inspirou, né, em ter a oportunidade de buscar aquele espaço, né? E, obviamente, a gente frequentou ali ainda como observador, né, como público, né? E vendo aquelas fotos estendidas nas paredes, né, com os nomes daqueles que por ali já passaram e fizeram a sua participação, aquilo instigou a gente pra caramba, cara, porque na cidade o Beco da Cultura era o centro, né? Era um coração efervescente da cultura de Petrolina, né? Onde tinha teatro, poesia, música, enfim, até dança, né? Porque você via muitas vezes as pessoas se empolgarem muito e levantarem para dançar, para se manifestar, fosse até mesmo uma simples participação ao violão, como muitas vezes aconteceu ali, a participação do cara só no violão, ou só declamando, e as pessoas estavam realmente a fim de participar. O Beco da Cultura é pura efervescência cultural. No primeiro momento, como uma das bandas que transitou pelo meu musical mental, né? Que foi a Zona, né? Que a gente teve alguns momentos lá. Me lembro que no momento incipiente, ainda pré-Carrancudos, né? Que foi a banda que a gente trabalhou por muito tempo, a gente teve uma participação em trio, né? Foi eu, Nádio e Duda, né? Baterista. E a gente fez uma versão meio eletrônica, digamos assim, né? Da música de Geraldo Azevedo, né? Que foi Sabiá. E a gente fez uma coisa com guitarras, com muitos delays. Então, esse delay dessa guitarra tocada de maneira repetitiva, onde se colocava um acorde só e ele, né, reverberava, ele se reproduzia várias vezes, foi uma ideia de fazer uma nova leitura do Sabiá. E Geraldo Azevedo, que estava, assim, na verdade, sempre foi uma celebração, né? Aqueles que passaram por ali. E Geraldo Azevedo, com certeza, mexe com o brilho de todos nós, petrolinenses. E inspirou e continua inspirando a gente. E no Beco da Cultura, especialmente, havia ainda, digamos que um cheiro de Geraldinho, né? Pelas andanças dele, pelas passagens dele aqui pelos ambientes da cidade. E a gente sentia muito, cara, muito prazer em estar ali. Pois é, aqui a gente tem o fundo do beco, com a Rua Manuel Clementino, o beco subindo, aqui a antiga prefeitura, a casa de Sinhá Dentista, a Rua Marechal Deodoro, onde foi construído um hotel, e a casa de Zé Raulino. E lá atrás o pedaço das Casas Queiroz, certo? E lá distante, aquela mancha escura, era o antigo supermercado São Luís. Na avenida? Na Avenida Guararapes, certo? Então, a casa de Zé Raulino ficava um pouquinho mais recuado, o muro, e nessa parede ficava. Aqui é a casa das Pombos, da família Pombo Coelho, de Luzinete, Tati, esse pessoal todo. E aí a gente fez todo esse tratamento. Aqui tinha os banquinhos, tinha uns lampiões antigos, tudo isso foi retirado, infelizmente, pela insensibilidade das pessoas. O Beco da Cultura marcou porque há uma projeção maior na cultura regional.
Eu tenho certeza também de que amanhã será um dia mais propício para que todos nós possamos realmente desenvolver mais. E ali vai ser esse ponto para que a cidade saia da inércia cultural para o apogeu da cultura brasileira, nem só regional. O Beco da Cultura, não só para mim, mas para muita gente, representou a oportunidade de mostrar o seu trabalho, de expor seu viés artístico. E a gente sente muita saudade daquele espaço, né, vivo, né, efervescente, que fizeram tanta gente, tanto artista legal, né, produzir seus trabalhos, e o público que se contemplou e se deleitou várias vezes, cara. O Beco é paixão, é música, é poesia, é arte, velho. É isso. E foi um movimento incrível. Estou esperando aí o convite para a gente fazer um movimento de novo no Beco da Cultura moderno agora, dessa nova geração. Estou pronto. Para se falar dessa cultura popular, para investir nas rimas do pensamento e estender essa poesia pelo vento, basta uma prosa boa a se espalhar. Pelos batentes dessa gente a cochichar, ser o cantar numa manhã passarinheira, dialogar entre os brincantes pela feira, formando o tempo que ponteia o improviso, entre os gracejos pelas noites sem aviso, cadenciando nossa canção estradeira, que sonoriza os aromas que se soltam, harmonizando os delírios andarilhos para entender que buscar força nos filhos é aprender que alguns caminhos voltam, juntam-se a nós e com versos nos escoltam, querendo apenas que a gente não se cale, não há tropeço que essa poesia abale, pois ela tem a rima da nossa terra, querendo a paz sem que se precise a guerra, e quem tiver de ser poesia, logo fale. Talvez, assim, essa mistura se combine pelos valores que norteiam a esperança, no cirandar dessa semente que avança, ser o direito que permite onde se opine, e quem tiver seu instrumento, logo afine, vamos cantando por aí sem ser refrão, compartilhando como quem partilha um pão, ter um sorriso estampado sem ser moda. Nossa cultura é de aço e ninguém poda. Viva a poesia popular, viva o sertão, viva o Beco da Cultura.